Olá, amigos do canal Pequena Via TV, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma breve reflexão sobre essa pandemia que ainda não terminou. Nós estamos no final do ano de 2021. A pandemia surgiu no final do ano de 2019, no mês de dezembro. Esse vírus chamado Covid-19, que surgiu na China, se espalhou rapidamente pelo mundo por causa do fenômeno da globalização, que não existia, por exemplo, na Idade Média. A globalização é a conexão entre todos os países através de meios físicos e virtuais, através dos aviões, dos navios, dos carros, dos trens, mas também através da internet, do telefone, que é algo que não ocorria antes da revolução tecnológica que ocorreu no século XX. Então isso fez com que o vírus rapidamente se espalhasse, porque uma pessoa que pegou o vírus na China e viajou para a Europa, já levou o vírus para a Europa, que por sua vez se espalhou na Europa, e depois uma pessoa que saiu da Europa infectada levou o vírus para a América do Sul, que foi o que de fato aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil, que o vírus veio da Itália. Vamos refletir sobre as repercussões espirituais, as explicações espirituais dessa pandemia, que é algo sem precedentes na nossa geração. Nós sabemos que já houve outras pandemias na humanidade, como por exemplo a peste negra na Idade Média, que ficou entretanto restrita à Europa, porque não existia o fenômeno da globalização. Mas de fato a peste negra foi terrível para a Europa. Só que ela não se espalhou para a América, não se espalhou para a Oceania, por exemplo. Mais recentemente, no século XX, houve a gripe espanhola, que surgiu na Europa, de 1918 a 1920. Ela nasceu na Europa, mas ela se espalhou pelo mundo. Naquela época, já existia um pouco de globalização. Muito mais do que, por exemplo, na Idade Média, que houve a peste bubônica, que é essa pandemia que eu citei anteriormente. Porém, totalmente diferente de hoje. Se você comparar 2020 com 1918, tem 100 anos de diferença. Então, assim, naquela época não havia tantos voos comerciais. Naquela época as pessoas não andavam tanto de carro entre os países. Então, assim, podemos dizer que havia uma certa globalização, mas muito menos do que hoje em dia. Então, a propagação do vírus a nível mundial foi muito menor naquela época da gripe espanhola do que hoje em dia, que nós estamos falando dessa pandemia do Covid-19. Então, assim, isso fez com que a globalização muito mais intensificada desta pandemia, em particular do Covid-19, fez com que esse vírus se espalhasse numa velocidade muito mais rápida do que das outras pandemias que houve na humanidade, Agora, uma coisa que eu acho interessante de se falar é onde surgiu esse vírus. Essa pandemia, ela surgiu na China e ela se espalhou para a Europa, ou seja, ela atingiu diretamente os países mais ricos do mundo. Depois foi para os Estados Unidos. Por exemplo, quando surge uma doença na África, muitos de nós, infelizmente, tendemos a normalizar isso, porque a África é o continente mais pobre do planeta, e a verdade é que nós tendemos a normalizar isso. Não é o correto, mas é o que, infelizmente, muitas vezes nós fazemos. Então, por exemplo, quando houve a epidemia do Ebola e de várias outras doenças que ficaram restritas praticamente ao continente africano, os países ricos não deram muita bola, não ligaram muito. Por quê? Porque não estava mexendo no calo deles. Mas no caso do Covid, surgiu em um país muito poderoso que é a China, e depois foi para a Europa, e depois foi para os Estados Unidos, ou seja, muitas pessoas dos países ricos morreram. Por que a vacina surgiu em tempo recorde? Porque mexeu no calo dos países ricos. Gente, infelizmente, essa é a humanidade que vivemos. A humanidade hipócrita que vivemos. Enquanto está na África, enquanto está num continente pobre, os países ricos não estão nem aí. Agora, quando mexeu no calo deles, aí eles se mexeram.
né? Quando incomodou o calo deles, aí sim eles se mexeram para desenvolver a vacina, né? Graças a Deus que saiu a vacina. E claro que eu fiquei feliz porque saiu a vacina. Eu estou apenas dizendo que as motivações dos países ricos são bem diferentes quando não está mexendo no calo deles. Não se enganem, não achem que nós somos diferentes, não. Todos nós somos um. Só existe uma humanidade. Se uma pessoa sofre na África, de certa forma, todo o planeta sofre. Porque nós somos um só, uma humanidade só. Então, eu só acho que os países ricos deveriam ter mais solidariedade em relação ao que acontece nos países pobres. Até porque muita da pobreza que existe atualmente nos países pobres se deu por causa da exploração cruel e imperialista da Europa e dos Estados Unidos. Então, meus amigos, para aqueles que têm fé, é muito claro que essa pandemia é um sinal do fim dos tempos. Eu não estou aqui querendo ser sensacionalista, eu não estou aqui querendo apavorar ninguém, mas basta um pouco de bom senso, basta um pouco de visão espiritual para nós percebermos que essa pandemia é estranha, que não é normal. Nós estamos no ápice da era tecnológica, das descobertas científicas, e mesmo assim, o ser humano, do alto do seu orgulho científico, do seu orgulho tecnológico, não foi capaz de evitar que essa pandemia acontecesse e continuasse acontecendo, porque ela ainda está acontecendo, a pandemia ainda não acabou. Graças a Deus já existem as vacinas, né? E eu acho que as vacinas são um grande dom de Deus para a humanidade. Bendito seja Deus pelas vacinas. Só que a pandemia ainda não acabou. Ela aos poucos está sendo controlada, até porque nos países mais pobres o índice de vacinação é muito baixo, que é outro ponto que nós precisamos criticar os países ricos. Por que o índice de vacinação na África está tão baixo? Porque simplesmente os países ricos não estão mandando vacinas para a África. Então é lógico que vai ocorrer novas mutações do vírus, novas variantes, como essa variante Omicron, que está aí se espalhando pelo planeta. É a consequência do egoísmo humano. Então, existe uma frase que diz assim: para aqueles que não têm fé, nem todos os sinais serão suficientes, mas para aqueles que têm fé, nenhum milagre é necessário. Então, é muito claro, é muito visível que essa pandemia é um sinal do fim dos tempos, né? Que nós façamos uma reflexão, meus irmãos, todos nós, um exame de consciência, onde nós podemos melhorar, onde nós devemos melhorar, porque o mundo está mudando, o mundo está se transformando, não está longe de Jesus voltar, os sinais estão por aí, os sinais estão vindo cada vez mais, e quando o último sinal vier, será tarde demais para acreditar. Deus é misericórdia. A Bíblia diz que Deus é lento para a cólera, mas Deus é justo. As últimas provações, os últimos tempos que a igreja vai passar e que o mundo vai passar, tudo isso está previsto na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Assim como também Nossa Senhora vem alertando em várias aparições. Os santos vêm alertando. Jesus vem alertando em aparições. A igreja vai passar por a pior provação pela qual já passou. E nós sabemos que nós já estamos no fim dos tempos, porque os sinais estão acontecendo. Inclusive, Jesus mesmo disse que quando estivesse próximo de ele voltar, se intensificariam os tremores de terra. E já está provado cientificamente que nos últimos 100 anos tem ocorrido muito mais tremores de terra do que o normal em relação aos outros séculos da humanidade. A criação do Estado de Israel, o retorno dos judeus para a Terra Prometida, tudo isso são sinais. Então, assim, nós não podemos simplesmente fechar os nossos olhos para uma pandemia dessas, sem precedentes, em que as pessoas deixaram de ir à missa, em que muitas pessoas morreram
em que os países ricos que governam o mundo ficaram de joelhos, ficaram prostrados, porque eles que tinham todo o poder nas mãos deles, de repente se viram de mãos atadas. Por quê? Porque só existe um Deus. O homem acha que é o próprio Deus de si mesmo, mas não é. A vida é apenas um sopro. Só existe um Deus. Então, que nós possamos fazer um exame de consciência, que nós possamos retornar a Deus enquanto há tempo. Porque a Bíblia também diz: volte para Deus enquanto Ele se deixa encontrar. Porque Deus, Ele é misericórdia, mas Deus também é justiça. Existe o tempo da misericórdia, mas também existe o tempo da justiça. Então que nós sejamos sábios e aproveitemos a misericórdia de Deus. Santa Faustina diz: ai das almas que não aproveitarem a misericórdia de Deus. Porque para essas almas só vai restar a justiça. Então nós precisamos ser inteligentes. Nós precisamos aproveitar a misericórdia de Deus, porque é ela que vai nos levar para o céu, é ela que vai nos livrar do fogo do inferno. Então oremos, irmãos. Rezemos, não nos deixemos enganar. Também não coloquemos os nossos olhos apenas nas aparências, somente esperando que essa pandemia passe. Nós sabemos que essa pandemia, sim, é um sinal do fim dos tempos. Muitas pessoas deixaram de ir à missa, muitas pessoas morreram. Então não nos desesperemos, porque a desesperança, o desespero não vem de Deus. Confiemos em Deus, mas hajamos, sejamos diligentes, sejamos como as virgens prudentes, sejamos inteligentes. Rezemos, nos convertamos, abramos os nossos olhos, voltemos para Deus, rezemos o texto da misericórdia, rezemos o rosário. Vamos à missa, vamos nos confessar. Volte à missa presencial, volte a comungar, volte a se confessar. Principalmente quem já está vacinado. Se você já está vacinado e está usando máscara, não precisa ter medo. Volte à missa, porque o que o demônio quer é que você pare de ir à missa. O que o demônio quer é que você pare de ir à capela, pare de adorar Jesus sacramentado, pare de se confessar. Não dê esse gostinho para o demônio. Volte à missa presencial. Só a missa pela televisão não vale. Enquanto não havia vacina, era até admissível, porque nós estávamos correndo um risco, mas já a maioria das pessoas já está vacinada. Então não há mais desculpas. Voltemos à missa presencial, voltemos à comunhão, voltemos à confissão presencial, porque Deus não quer igrejas vazias, Deus não quer comunidades vazias, Deus quer comunidades cheias, orantes. Não basta ir à missa pela televisão. É isso, meus irmãos, vamos continuar unidos em oração. Um grande abraço.